Pessoal, o nosso tempo tá ficando curtinho, mas tem um assunto que a gente precisa debater, que é essa questão da prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, né? Ele não foi transferido e tem uma audiência de custódia nessa quinta-feira. Foi preso ontem, como você acompanhou aqui na Itatiaia, pela Polícia Federal, que está investigando a atuação dele e de pastores lá no MEC. Agora, Eduardo Costa, todos de olho nos desdobramentos, né, dessa investigação. Sei lá, talvez uma possível delação do Milton Ribeiro ou não, enfim. Todo mundo querendo saber os próximos passos dessa situação toda. Eu fiquei tão assustado que eu fui pro velho e bom Google procurar significado de compliance. Falam demais disso. Fala toda hora, né? Eu fiquei sabendo que veio do verbo to comply, né? De cumprir regras, normas, procedimentos, para poder ter o mínimo de seriedade numa empresa, numa instituição. Então, falta compliance no governo federal, porque o ministro da Educação deixa 2 pastores que não são funcionários, não tem nada a ver, transitarem com liberdade dentro do seu gabinete. E ainda diz, a prioridade é atender os municípios que mais precisam e depois deles os amigos do Gilmar. É difícil, pastor Gilmar, é difícil. A única coisa boa que tem nessa história é que o presidente estava dando entrevista para a Rita e para a Edilene e falou assim, é a Polícia Federal trabalhando, mesmo que isso arranhe a imagem do governo dele. Ô Malco, em ano eleitoral, isso tem algum desdobramento político? Como é que você vê essa situação? Tem sim, Júnior. Primeiro é bom lembrar um pouco dessa história. Essa história não estava fechando, ela estava mal contada. O presidente disse, logo que deu as denúncias, que colocava a cara no fogo pelo seu ministro Milton Ribeiro. Mas logo depois, poucas horas depois, impôs sigilo de 100 anos sobre a sua agenda e sobre os encontros que teria tido com os pastores envolvidos neste caso. Agora, a PF ultrapassa a blindagem e prende o ministro. Se comprovado, a corrupção no Ministério da Educação, cai por terra a retórica de que não existe corrupção no governo Bolsonaro. E isso terá um impacto significativo na campanha eleitoral, pois a narrativa do presidente passa por 3 pilares. Imagino que será o Brasil sem corrupção, sem pandemia e sem guerra. É a proposta que ele faz para os próximos 4 anos. É bem provável que nós não tenhamos pandemia e talvez não tenhamos guerra. Agora, infelizmente, sem corrupção, ao que tudo indica, não será o fato caso ele vença as eleições. E aí, Rita, como é que você viu esse movimento todo ontem? Você estava lá na entrevista com o presidente? Pois é. Não, a gente estava na hora que ele estava recebendo a notícia. E existia um problema de Wi-Fi, né? Eu e a Edilene, a gente estava com problema de acessar as redes lá dentro. E ele foi contando pra gente, eu próprio. E ele estava tranquilo. Agora eu quero só falar uma coisa. Em momento algum, ele não fala que no governo dele não tem corrupção. Ele fala que ele não tem como controlar, né, todo o movimento de dinheiro que ocorre em cada ministério, que é gente demais envolvida. Então ele, como presidente, ele faz o papel dele de criar mecanismos de controle. Agora, se pessoas lá embaixo, na ponta, no chão de fábrica, burlam esses mecanismos, que a Polícia Federal apure e puna. Essa foi a narrativa dele. Não é? Mas, Rita... O que houve foi uma diminuição da corrupção e a instalação no governo em todos os níveis de compliance, de mecanismos de controle. Então, essa foi o que eu entendi. E quero passar para vocês, pena que a Edilene não está aqui, que ele estava muito tranquilo e confiante no trabalho da Polícia Federal. Ele que nos contou. Como eu disse, tínhamos problemas de entrar em redes. E ele foi narrando, ele e os assessores dele, ali pra gente. A entrevista a gente estava sentando para começar a entrevista. Então, assim, ele foi muito transparente e foi no ponto que ele não consegue, como presidente, controlar o que acontece em toda a linha, né, de ação do governo. Você quer complementar, Malco? Não, eu só acho que falar de ministro não é falar de chão de fábrica. É falar dos principais homens de confiança do presidente, que é o suporte do seu governo. Então, nós não podemos separar o que acontece com um funcionário qualquer do que acontece com o ministro, que é um dos principais responsáveis pela execução de toda a política pública feita por um governo. Tudo passa pelas mãos de um ministro, ou seja, não estamos falando do chão de fábrica. Ô Malco, de novo, você está me interpretando como houve a interpretação que ele diz que não tem corrupção. Eu não estou falando aqui que tem corrupção no chão de fábrica. Eu estou falando que o presidente disse que ele não tem como controlar a quem vem debaixo dele. Agora, um ministro é um homem de confiança, sim. Ele deve estar terrivelmente abalado e chateado
com a escolha que ele fez. Mas ele afastou e está deixando a Polícia Federal agir. E se houver qualquer problema, ele falou com todas as letras, que ele pague pelos seus atos. 9 horas em ponto, ponto final no nosso Conversa de Redação de hoje, que teve Eduardo Costa, Rita Mundim, Malco Camargos e a participação especial de Renato Rios Neto.